Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar um dom especial para tirar sua paz? Elas sabem exatamente onde tocar, o que dizer, como agir para te provocar, te desestabilizar e te arrastar para o caos delas. E o pior, às vezes elas nem gritam. Apenas sugam sua energia com críticas disfarçadas, olhares calculados, comentários passivo-agressivos. A maioria das pessoas vive tentando mudar esses outros. Se defendem, discutem, se justificam e acabam entrando exatamente na armadilha. Mas os estoicos descobriram um caminho diferente. Um caminho onde o foco não está no outro, mas em você. Porque quando você domina isto, o seu centro, o seu controle interno, o seu poder de escolha, ninguém mais consegue te arrastar para o jogo emocional delas. Neste vídeo, você vai entender como aplicar os princípios da filosofia estoica para blindar sua mente contra pessoas tóxicas, manipuladoras e emocionalmente drenantes. E mais, vai perceber que você não precisa vencer elas. Só precisa não se perder de si mesmo. Fique até o fim e veja como a sua paz pode se tornar inatingível, mesmo em meio ao caos. Pessoas tóxicas existem em todo lugar. No trabalho, na família, nos relacionamentos e até entre supostos amigos. E o que elas têm em comum? A habilidade de fazer você duvidar de si mesmo. Elas não chegam sempre com gritos ou ataques diretos. Muitas vezes são sutis, sorridentes por fora, mas venenosas por dentro. Elas criam ambientes de tensão, manipulam conversas, jogam a culpa nos outros e distorcem os fatos. E sem perceber, você começa a reagir, a ficar na defensiva, a explicar demais, a perder energia com aquilo que, no fundo, nem precisava de resposta. É assim que essas pessoas ganham, não quando te vencem num argumento, mas quando conseguem te tirar da tua própria clareza. E é por isso que o estoicismo entra aqui como uma filosofia de guerra silenciosa. Uma estratégia de resistência interna que faz você vencer sem precisar lutar. Porque a maior fraqueza de uma pessoa tóxica é de encontrar alguém que não se deixa contaminar. Os estoicos entendiam que o verdadeiro campo de batalha não está nas palavras dos outros, mas na sua reação a elas. Epicteto dizia: o que te perturba não são as coisas em si, mas o julgamento que você faz sobre elas. Isso significa que nenhuma provocação tem poder real até que você permita que ela entre. É como se cada ataque viesse com um convite. Você aceita se abalar por isso? E você tem o direito de responder não. Só que isso exige preparo, prática e principalmente presença. Porque o veneno emocional dessas pessoas entra justamente quando você reage sem pensar. Quando você age no automático, tentando se defender, se justificar ou agradar. O estoico faz o oposto. Ele observa, ele escuta, ele analisa. Ele não se precipita, porque sabe que o desequilíbrio do outro só tem poder quando encontra desequilíbrio em si mesmo. E é por isso que a calma, a frieza e o silêncio consciente são armas poderosíssimas contra quem vive tentando tirar os outros do eixo. Mas é importante entender, não se trata de ignorar tudo ou engolir sapos. A filosofia estoica não ensina você a ser passivo. Ela ensina você a ser estratégico. Quando você domina seu mundo interno, você escolhe com inteligência quando falar, como agir e, principalmente, quando o melhor movimento é simplesmente não entrar no jogo. Pessoas tóxicas se alimentam da sua reação. Quando você não reage, você quebra o ciclo. E ao quebrar o ciclo, você enfraquece o poder que essas pessoas têm sobre você. Isso é domínio. Isso é liberdade emocional. Não é fácil no começo, especialmente se você está acostumado a se explicar, a querer provar que está certo, a sentir que precisa reagir para não parecer fraco. Mas o estoico entende que a verdadeira força não está em vencer uma discussão, e sim em vencer a si mesmo. Porque quando você se torna maior do que o ataque se torna pequeno demais para você. Uma das situações mais desafiadoras é quando a toxicidade vem de alguém próximo, alguém com quem você convive todos os dias, como um familiar, um colega de trabalho ou até um parceiro. Nessas horas, o simples conselho "afaste-se" nem sempre é viável.
Por isso, o estoicismo não sugere fuga, mas fortalecimento interno. Imagine que você está numa sala onde alguém começa a provocar, usar sarcasmo ou lançar indiretas. A maioria das pessoas responde com contra-ataque. Entra no mesmo tom, se justifica ou se fecha em ressentimento. O estoico faz algo diferente. Ele observa a situação. Como um exercício de autocontrole, ele entende que aquela pessoa está revelando mais sobre si do que sobre você. E nesse momento ele escolhe. Escolhe manter a compostura. Escolhe a pausa em vez do impulso. Escolhe responder se for necessário, ou simplesmente calar, se isso for mais poderoso. Não por medo, mas por estratégia. Porque, às vezes, o silêncio diante de uma provocação expõe mais o desequilíbrio do outro do que 1000 palavras. Outro ponto essencial que os estoicos ensinavam é não reaja a palavras como se fossem verdades absolutas. Marco Aurélio escreveu: se alguém te chamar de algo ofensivo, analise se aquilo é verdade. Se for, aceite e melhore. Se não for, siga em paz. Esse é um antídoto simples, mas altamente eficaz contra o envenenamento emocional. Uma crítica injusta só machuca quem já tem dúvidas internas sobre si. Mas quem se conhece, quem está treinando o autodomínio diariamente, começa a distinguir com clareza o que é opinião dos outros e o que é sua essência. Pessoas tóxicas geralmente atacam onde sabem que há insegurança. Por isso, fortalecer sua identidade, seus valores e seus limites é uma forma de desarmar essas investidas. Você não precisa brigar para mostrar que está certo. Quando você está firme dentro de si, isso transparece sem esforço. E quanto mais você se torna um espelho calmo diante da tempestade do outro, mais ele se revela. Mais ele se desgasta, tentando atingir algo que simplesmente não responde. E o que mais impressiona nessa prática é o quanto ela te devolve energia. Reagir a tudo, se ofender com tudo, querer resolver tudo. Isso cansa, isso drena, isso te afasta daquilo que realmente importa. Ao aplicar os princípios estoicos, você começa a escolher com inteligência onde vale a pena gastar sua atenção. E com isso você recupera foco e presença. Você se torna mais seletivo, mais estratégico, mais sereno. E esse estado com o tempo te torna magnético. Porque em um mundo onde todos vivem à flor da pele, a pessoa que mantém o centro se destaca. Ela inspira confiança. Ela impõe respeito. Não com gritos, mas com equilíbrio. E não há nada que desarme mais uma pessoa tóxica do que perceber que não tem mais controle sobre você. Que suas palavras já não te afetam. Que seus jogos emocionais não funcionam mais. Nesse momento, você não venceu ela. Você venceu a única batalha que importa. Há de não permitir que o caos do outro se torne o seu. Conforme você avança nesse caminho de fortalecimento interno, percebe algo que poucos notam. O comportamento tóxico dos outros não depende de você, mas a sua reação sim. Pessoas emocionalmente frágeis vivem tentando mudar os outros, forçar respeito, cobrar reconhecimento. Mas o estoico compreende que o verdadeiro poder está na soberania pessoal, em saber que sua paz não pode ser sequestrada por quem ainda vive no caos. Isso significa que mesmo diante de ofensas, provocações ou injustiças, você permanece lúcido. Não é que você se acostuma a ser maltratado, é que você escolhe não carregar a raiva, o ressentimento ou o peso de responder a tudo. Porque o estoico não busca vingança, busca liberdade. E não há liberdade maior do que não reagir da forma como esperam que você reaja. Quando você domina isso, algo muda ao seu redor. As pessoas tóxicas começam a se desorganizar. Elas esperavam sua explosão, seu drama, sua fragilidade. Mas encontram silêncio, firmeza, equilíbrio. E isso para elas é desconcertante. Esse tipo de presença começa a moldar a forma como você se posiciona no mundo. Você passa a entrar em ambientes com mais autoridade, não porque grita mais alto, mas porque carrega um ar de controle que é raro hoje. Você para de pedir respeito e começa a inspirá-lo. Para de se explicar e começa a agir com convicção. Isso não acontece da noite para o dia. É o resultado de decisões diárias de não se render ao jogo emocional dos outros. E mais do que isso, é o resultado de uma filosofia vivida, praticada, interiorizada. Marco Aurélio,
Não escreveu seus pensamentos para impressionar os outros. Ele escrevia para não enlouquecer em meio ao caos de governar um império. Ele precisava se lembrar todos os dias que só tinha controle sobre uma coisa, sua mente. E essa é uma lição que continua valendo hoje. Porque não importa quão desafiadora seja a sua rotina, quão difíceis sejam as pessoas ao seu redor, o seu poder está em como você decide responder. Isso é autocontrole. Isso é poder real. E talvez o mais surpreendente nessa jornada estoica seja perceber que, quanto menos você reage, mais você enxerga. Você começa a notar padrões. Começa a entender de onde vem o comportamento tóxico. Muitas vezes é dor disfarçada, medo camuflado, insegurança tentando se afirmar. E ao enxergar isso, você não sente mais ódio. Sente compaixão, mas não a ponto de permitir abuso. É uma compaixão firme, que reconhece o outro sem se perder de si. É aqui que o estoico se torna raro. Ele é forte sem ser agressivo, calmo sem ser passivo, firme sem ser rígido. E esse equilíbrio é magnético. As pessoas começam a confiar mais em você, a te ouvir mais, a te respeitar mais. Porque você transmite uma mensagem silenciosa e poderosa. Nada que você faça pode me tirar de mim. E essa é a frase que define uma mente que domina a si mesma. E que, por isso, se torna intocável, mesmo quando o mundo tenta tocar suas feridas mais profundas. Quando você se torna emocionalmente firme, algo poderoso acontece. As pessoas mudam a forma como se aproximam de você. Não porque você impõe medo ou grita mais alto, mas porque você se torna um espelho claro. Quem chega com desequilíbrio se vê refletido, e isso incomoda. Quem tenta manipular percebe que você não joga. Quem vive no drama sente que suas provocações não pegam em nada. A verdade é que o estoico, ao dominar a si mesmo, começa a alterar silenciosamente os ambientes. Ele não entra nas disputas emocionais alheias. Ele não se justifica o tempo todo. Ele não vive pedindo permissão emocional para ser quem é. E essa postura, embora muitas vezes silenciosa, se impõe. O estoico entende que a sua paz é responsabilidade pessoal e não algo que o mundo tem a obrigação de preservar por ele. E por isso, ele protege essa paz como um guerreiro protege o que há de mais valioso. Não com agressividade, mas com clareza. Porque ele sabe, se ele se perder de si, ninguém mais pode fazer esse resgate. Essa blindagem emocional, no entanto, não é uma fuga das emoções. Muito pelo contrário, é o domínio consciente sobre elas. É saber que a raiva pode vir, mas você não precisa se entregar a ela. Que a mágoa pode surgir, mas você não precisa cultivá-la. Que a provocação pode doer, mas você não precisa se vingar. Isso é o oposto de repressão. É presença total. É estar tão consciente de si que você enxerga o impulso e escolhe o caminho. Esse tipo de escolha constante vai te transformando em alguém raro, uma presença que transmite equilíbrio, mesmo quando tudo está desmoronando. E o mais curioso é que, com o tempo, as pessoas começam a se espelhar em você. Aqueles que antes testavam seus limites agora te respeitam. Aqueles que viviam em desequilíbrio agora sentem segurança na sua presença. E não porque você se impôs com força. O estoico não convence ninguém com palavras. Ele convence com a força silenciosa de quem já venceu a si mesmo. E é justamente aí que a verdadeira liberdade nasce, quando você não está mais na prisão emocional de tentar agradar todo mundo, de se provar, de se defender a cada crítica, de se justificar a cada mal-entendido. Você simplesmente vive com integridade, responde com calma e recusa entrar em batalhas desnecessárias. Você deixa de ser reativo e se torna seletivo. Sua energia vai para o que realmente importa. E o mais bonito de tudo isso é que você ainda sente. Você ainda ama, ainda se importa, ainda é humano. Mas agora você escolhe onde colocar suas emoções. E essa escolha é o que te protege do veneno que tantas pessoas carregam. Quando você domina isso, esse eixo interno que o estoicismo ensina, você se torna inatingível por dentro, mesmo em ambientes hostis por fora. E nessa posição, você deixa de apenas sobreviver entre pessoas tóxicas e começa a liderar pelo exemplo. Não por querer controlar ninguém, mas por finalmente ter aprendido
a controlar a única coisa que sempre esteve ao seu alcance: você mesmo. No fim das contas, não se trata de eliminar todas as pessoas tóxicas da sua vida. Isso é impossível. O mundo vai continuar sendo caótico, desafiador, cheio de ruídos e testes diários. Mas você não precisa mais ser arrastado por esse turbilhão. Quando você domina sua mente, quando fortalece sua presença e entende que sua reação é a única coisa verdadeiramente sua, tudo muda. A provocação continua existindo, mas já não tem onde se alojar. A crítica ainda pode vir, mas não te fere mais como antes. Você deixa de viver no modo defesa e passa a viver no modo propósito. E é aqui que a filosofia estoica revela sua grandeza. Ela não promete um mundo melhor. Ela te ensina a ser melhor no mundo que existe. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, lembre-se, você não precisa vencer ninguém lá fora. Só precisa não se perder aqui dentro. Porque quando você domina isso, ninguém mais tem poder sobre você.